tias, tios do Ministério Infantil, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, para iniciarmos mais uma semana, estamos aqui com o nosso devocional. Que esse devocional possa fortalecer ainda mais a sua fé e te dar um ânimo para você iniciar a semana. Amém? Então vamos lá. A palavra de hoje para o nosso devocional é coragem. Quando nós estivermos fazendo esse devocional, você que está assistindo, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no devocional e que você fosse já identificando dentro de você algumas características, algumas coisas que você precisa ter mais coragem. Eu vou focar sempre no Ministério Infantil, que é o nosso ministério, mas isso pode ser aplicado para qualquer coisa, para qualquer área da nossa vida. Inclusive, de vez em quando eu posso até falar um pouquinho de outras coisas, tá bom? Então, palavrinha de hoje, coragem. Reflitam em cada frasezinha que tem aqui nos textos. A coragem só existe quando há medo. Ao contrário do que muitas pessoas falam e que muitas pessoas citam, inclusive outras pessoas como corajosas, nem sempre aquela atitude que alguém teve foi uma atitude de coragem, porque a coragem só acontece quando há medo. Se não tem medo, não é coragem, pode ser qualquer outra coisa, pode ser força, pode ser força de vontade, né? Mas pode ser vontade também de querer fazer aquilo, pode ser garra, mas nunca coragem. Então, sozinha, a coragem não é nada. A coragem sempre tem que estar acompanhada do medo, porque é uma consequência. Se você é corajoso, é porque você teve medo em algum momento de alguma coisa e isso te fez ter coragem para enfrentar. Então, como eu disse, quando a gente fala que aquela pessoa é muito corajosa, não necessariamente ela é muito corajosa. Às vezes, ela só tem força, ela só tem vontade de fazer acontecer. Às vezes, ela tem muita garra, mas não coragem, porque ela não tem medo. Então, ela não precisa ter coragem. Ela precisa ter força de vontade, de querer chegar no objetivo, ter muita garra, muita força, mas não coragem, porque se ela não tem medo, não há necessidade de coragem. Vocês conseguiram entender? A coragem, ela sempre é acompanhada do medo. Para você ser uma pessoa corajosa, você precisa ter medo de algo. Sem medo, não é coragem. É qualquer outra coisa louvável, mas não é coragem. Não precisamos dela para realizar tarefas corriqueiras. Vocês concordam? No nosso dia a dia, as tarefas que nós fazemos no dia a dia, nós não precisamos de coragem, porque nós já fazemos no dia a dia. Então, por exemplo, eu não vou precisar de coragem para ir até o meu trabalho, porque eu já faço isso todos os dias. Por que eu teria que ter coragem para ir até o meu trabalho? A não ser que eu tenha algum síndrome de alguma coisa, alguma fobia, essa era a palavra que eu estava tentando achar. A não ser que você tenha alguma fobia por alguma coisa, eu posso ir para o meu trabalho normalmente, eu posso fazer minhas tarefas corriqueiras, eu posso cozinhar para minha família, eu posso fazer coisas da minha rotina do dia a dia sem medo. Eu faço isso, não preciso de coragem, porque eu não tenho medo. Vocês conseguiram entender? Coisas corriqueiras são coisas que eu já faço no meu dia a dia. Eu não tenho medo de fazê-las, porque eu já me acostumei a fazê-las. Então, isso não é as minhas rotinas corriqueiras, eu não preciso de coragem, eu já faço elas, entendeu? Ela só nasce quando existe a necessidade do enfrentamento. É aqui que nós chegamos, é o ponto que nós estamos falando. A coragem, ela só vai entrar em jogo quando você precisa enfrentar alguma coisa. Então, quando você precisa enfrentar algo, é nesse momento que você vai precisar de coragem. Eu vou enfrentar, vamos falar de coisinhas simples, né? Coisinhas até infantis, vamos falar assim. Só para a gente não pegar exemplos que talvez pode ferir alguém. Mas, por exemplo,
eu preciso enfrentar a minha mãe e preciso contar uma coisa para ela. Aí, neste momento, eu tenho que ter coragem de contar para minha mãe aquilo que eu preciso enfrentar. Por exemplo, vocês viram? Tem que ter um enfrentamento, você tem que estar com medo de fazer alguma coisa. Tipo, quando a gente era criança, morria de medo de contar as coisas pra mãe. Hoje em dia já não aconteceria isso, mas eu morria de medo de contar as coisas pra minha mãe quando eu já feito alguma coisa. Mas eu tinha coragem de falar. Se quando eu era criança era coragem, ou era respeito, ou era mais medo das consequências se não contasse, eu não sei. Mas é aí o ponto que eu quero chegar. Você precisa enfrentar algo, tá? Então, o medo, a coragem, ela começa a aparecer quando você precisa enfrentar algo. Aí ela começa a nascer, porque aí chegou o momento de você enfrentar algo. Ela não nasce de uma só vez. Ela acontece a cada passo que damos em direção ao nosso objetivo. Aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, já que a gente já está entendendo como que acontece a coragem, eu queria falar um pouquinho para vocês em relação ao nosso ministério. Eu sei que muitas pessoas, quando estão no começo de qualquer coisa, não é somente do Ministério Infantil, mas de qualquer ministério, então até mesmo de um trabalho novo, a gente tem medo, porque é o medo do desconhecido. A gente às vezes tem medo porque a gente não conhece, a gente nunca fez, não sabe como é, então eu tenho medo. E aí, aqui tá falando assim nesse slide, ele acontece a cada passo que damos em direção ao nosso objetivo. Vamos lá. Você está com medo, você nunca deu uma aula no Ministério Infantil, você nunca preparou um culto infantil, você nunca preparou uma IBF, você nunca preparou uma programação para o Dia das Mães, você nunca fez alguma coisa nova, porque no Ministério Infantil, quando você inicia assim, sempre tem coisas novas, até que você passe por um ano inteiro, e no próximo ano tem mais coisas novas, porque coisas vão surgindo, além da programação habitual. Então, a coragem, ela vai nascendo à medida que você resolve enfrentar. Mas a maioria das vezes que a gente tem medo é porque a gente não conhece. Então, a gente tem medo do desconhecido. Então, a primeira dica que eu dou para vocês em relação ao Ministério Infantil ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo na sua vida é conheça, tenha conhecimento. Porque às vezes a gente fala, eu tenho medo, porque você não conhece. Então, estude, pesquise, peça para assistir uma aula de alguma tia. Se você não tem essa oportunidade de ser fisicamente, hoje em dia a gente está vendo tantas tias dando aula online que elas postam no YouTube. Assista essas aulas, veja como é feito. Peça ajuda para outros tios, para as outras tias, com a programação. O que eu faço aqui, o que você me sugere? Uma coisa que eu falo muito no nosso grupo é que eu não gostaria que fosse um grupo de pedidos apenas de arquivo. Por exemplo, você tem esse arquivo? Não, mas sugestões de troca de experiência. Por exemplo, o que você me sugere? O que você já fez? Sabe? É para isso que deve existir o grupo e é para isso que nós devemos nos apoiar e sempre conversar ali umas com as outras. Trocar material, falar, eu acho que é melhor assim. Por exemplo, vocês já devem saber isso, quem assiste os devocionais, ou me conhece um pouco mais nos grupos, que eu tenho dificuldade com fazer os materiais, né, com os recursos. Então, pergunta, sabe, como é melhor fazer, eu utilizo assim, aquilo. Eu tenho assistido uns vídeos da tia Mila, que eu recomendo para vocês assistirem, eu sempre posto lá, a tia Mila posta em um dos grupinhos que ela está, e no outro grupo ela não está, mas eu sempre replico para o outro grupinho os vídeos que ela manda. Então, assistam os vídeos da tia Mila, porque a tia Mila dá várias dicas. Para mim tem sido uma bênção, que não conheço, não consigo fazer muito bem os recursos. De usar a tesourinha, de não ficar picotando de uma vez. A tia Mila dá várias dicas. Então, assim, busque conhecimento. Se você não sabe, busque conhecimento. A cada passinho que você for dando, a coragem vai surgindo, porque você vai se sentir mais confiante, porque você estudou sobre aquilo. Sabe quando você vai dar uma palestra e que você está toda perdida, por exemplo, não sei o que fazer? Você faz o quê? Você prepara, não prepara?
você senta, você lê, você escreve, você prepara a sua palestra. Da mesma forma é com o Ministério Infantil. Quando você estiver com medo de dar uma aula ou fazer uma programação, algo novo, se prepare. Durante toda a semana e não uma horinha antes, um dia antes, pegue a Bíblia, ore, peça a Deus orientação, coloque diante de Deus essas aulas, peça para que Deus te ajude com as melhores orientações, com os melhores recursos, que você consiga da melhor forma, que Ele use a sua vida para ensinar aquelas crianças. Ore muito, prepare, leia na Bíblia, leia sermões. Uma coisa que a gente precisa muito aprender é que não é porque você recebeu um sermão pronto que você precisa dar daquele jeito, não. Muito pelo contrário, aquilo é só para servir de inspiração, para te ajudar nesses momentos de estudo e de medo. Mas você deve ler a palavra de Deus, sempre ler a Bíblia, nunca leia somente o arquivo que você recebeu, leia a palavra de Deus, leia todos os textos, medite, peça para Deus falar com você através da sua palavra. E aí você prepara o material da melhor maneira possível para ensinar os tios e as tias, para ensinar as crianças da sua igreja, para fazer essa programação, ou seja para os pais, ou seja para as mães, ou seja para as crianças, ou seja para o pastor, ou seja para a esposa do pastor. Não importa qual é a data que você vai comemorar, ou se você vai fazer um culto, se você vai fazer uma EBF, se prepare, porque a preparação é o primeiro passo para tirar aquele medo. E a cada dia que você vai preparando, por exemplo, se você vai fazer uma EBF, você tem que se preparar bem antes, né? Você precisa meses atrás ir pensando nisso. Então, a cada semaninha que você for passando, vencendo e falando, eu vou começar assim, depois eu vou fazer isso, eu vou cantar esses louvores, vai ter isso de lembrancinha, nesse dia vai ser essa palavra, nesse outro dia vai ser assim, vai ter essa dinâmica, essa brincadeira. Cada dia que você for vencendo uma etapa, escrevendo ali no seu caderno, no seu planejamento, você vai adquirindo coragem. Então, a coragem, muitas vezes, ela é adquirida quando se tem conhecimento. Quando você vai começar no serviço novo, fazendo aquilo que você sempre fez, você vai sem medo. Agora, quando você foi chamada para um desafio, para uma coisa nova, você vai com um pouquinho de medo. E aí você precisa de um pouco de coragem, porque você vai enfrentar o desconhecido. O conhecimento é a melhor coisa para nos fazer ter essa coragem. E o melhor meio de se obter conhecimento é a palavra do Senhor. Sempre busque a Deus, busque a palavra do Senhor, leia, medite, você vai ver como você vai se sentir melhor, mesmo se você for nova no Ministério Infantil. Então, a coragem, ela vai nascendo aos poucos, não é que assim, nossa, criei coragem, vou lá e vou fazer, não. Você ainda vai estar com medo na primeira aula, ou na primeira programação, no primeiro culto, aí depois você vai dar mais um passinho, mais um, e aos poucos você já é uma pessoa super corajosa, porque você enfrentou o seu medo, porque aos poucos você deixou isso acontecer na sua vida. E na medida em que caminhamos, ela se fortalece. É o que eu acabei de falar. A nossa coragem, ela vai se fortalecendo aos pouquinhos. Então, hoje eu fiz isso. Amanhã eu comecei a fazer essa atividade. Depois eu fiz aquilo. Por exemplo, agora não, né? Que a gente já está há um tempo com a pandemia. Mas quando começou a pandemia, nós tínhamos medo do virtual. Como fazer uma aula virtual? Todos nós, eu acho que ficamos, porque é aquilo que eu falei, é o medo do desconhecido. Eu também fiquei. Mas aí, fiz a primeira aula, aí falei, ficou mais ou menos, mas as crianças tiveram estudo. Fiz a segunda aula, já fui um pouco melhor. Na terceira, falei, já posso fazer isso, usar esse recurso, fazer dessa forma, editar nesse programa. Por quê? Eu já fui buscando conhecimentos, já fui falando, eu consigo inserir essa música, eu consigo colocar aqui na abertura, porque a gente foi estudando, buscando conhecimento, e a cada aula nova, a cada videozinho, a nossa coragem foi se fortalecendo, porque a gente foi buscando cada vez mais conhecimento, e a gente foi
se fortalecendo. A gente foi pedindo para Deus nos ajudar nesses momentos difíceis, para que as crianças não ficassem sem o ensinamento da palavra do Senhor. E Deus nos ajudou e nós conseguimos, nós vencemos e nós estamos aqui na luta, na batalha até hoje. Eu digo por mim, até hoje nessa batalha de vídeo. Hoje mesmo as minhas crianças receberam um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Então é isso. A coragem, à medida que a gente vai caminhando, enfrentando e buscando, ela vai crescendo, crescendo e se fortalecendo. Portanto, dê um passo de cada vez e quando menos perceber, a coragem terá nascido dentro de você. Aquela coisa, sabe aquelas... Eu não sei quem aqui nunca pregou na igreja. E aí você tem medo de falar em público, você tem medo de pregar, você tem medo de falar, porque você nunca fez. Mas quando você fizer quando você pregar pela primeira vez, na próxima vez você já vai se sentir melhor. Não que você já tá super corajosa, mas você já vai se sentir melhor. Aí na próxima você vai se sentir melhor, na próxima melhor, na próxima melhor. Vai chegar uma hora que você não vai nem perceber. Você vai fazer, sempre com aquele friozinho na barriga, mas você já vai estar forte, corajosa, porque você foi dando um passinho de cada vez. Assim também é o trabalho com as crianças. Dê um passo de cada vez, sabe? Não tenha medo, vai estudando, vai se aperfeiçoando. Toda vez que alguém disser que tem um curso, faça. Se você não tem condições financeiras para fazer os pagos, tem tantos gratuitos na internet. A gente recebe, lá no nosso grupinho, a gente recebeu muitos esses dias. A Junta de Missões de Crianças mundiais está fazendo um curso gratuito. No site deles tem alguns cursos. Então, assim, se aperfeiçoa, ore sempre por aquilo que você tem medo, para que Deus te fortaleça, te dê coragem e te ajude a enfrentar. Porque a palavra de Deus fala uma coisa maravilhosa. Ela diz: sejam fortes e corajosos. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está dizendo para nós sermos fortes e corajosos, para nós não termos medos e não ficarmos apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o nosso Deus, vai conosco, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31:6. Eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo, porque Deus está falando que Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar, que Ele estará conosco onde quer que nós andarmos, que Ele estará conosco, seja qual desafio nós tivermos que enfrentarmos, Deus estará conosco. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Ele está dizendo para nós sermos fortes, para nós sermos corajosos, para nós não termos medo, porque Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor estará conosco, aonde quer que nós andarmos. Ele não irá nos deixar e não irá nos abandonar. Então não fique com medo com o seu ministério, não fique com medo do ministério infantil. Busque recursos, busque conhecimentos, busque o Senhor e saiba que Deus está com você, te fortalecendo, te ajudando a ter coragem. E Ele jamais vai te deixar, e Ele jamais vai te abandonar. Então não tenha medo, seja forte, um passinho de cada vez. Busque recursos, vá aprender, estude a palavra de Deus. Ore, coloque seus joelhos no chão, peça para Deus te ajudar. E você verá que Ele estará com você a cada aula, a cada programação, a cada coisa que você for fazer. Então, se aperfeiçoe na palavra do Senhor. Não tenha medo. Tenha coragem. Deus está com você. O desafio dessa semana, ele é um desafio mesmo, porque muitas vezes nós não queremos enxergar dentro de nós. Então, o desafio da semana diz: você tem medo do quê? Qual é o seu medo? Eu não estou dizendo medos assim naturais. Por exemplo, eu tenho fobia de aranha. Eu tenho pavor de aranha. Eu tenho fobia de aranha. Não importa o tamanho, quem tem fobia, não importa o que seja, e eu peço para Deus me livrar, e depois de muitos anos, porque eu tenho isso desde criança, eu tô sentindo
de verdade que Deus está me curando, porque eu já consigo ver umas aranhinhas, pequenininha ainda, né? Mas já consigo ver e não ter pavor, porque quando eu via, eu tremia, eu tinha pânico, eu tinha pavor, eu gritava. Agora eu já consigo vê-las e falar, tá bom, eu não quero elas no mesmo ambiente que eu, mas tá tudo bem. Então eu creio que Deus está me curando disso, mas não é disso que eu estou falando. Do que você tem medo? O que você tem medo de enfrentar na sua vida? É o seu ministério? É algo novo? É algo para o Senhor? É algo do seu trabalho? É algo na sua família? O que você tem medo? O que está te impedindo de chegar ao seu objetivo? O nosso objetivo no Ministério Infantil é servir ao Senhor e fazer com que essas crianças sejam salvas pela palavra do Senhor, que elas reconheçam Jesus Cristo como Salvador da vida delas. O que está te impedindo de chegar no seu objetivo? O que você tem medo e o que está te impedindo de chegar no objetivo? Porque normalmente os medos nos impedem de chegar a algum lugar, nos nossos objetivos. Tenha um momento com Deus e coloque diante dele todos os seus medos. Eu tenho feito isso, eu falei que eu não ia falar de coisas banais, porque uma fobia, mas é algo que eu tenho colocado diante de Deus, porque eu estou trabalhando num lugar agora que tem um jardim maravilhoso, lindo, eu amo jardim, só que tem muita aranha. Então, desde que eu soube que eu ia começar a trabalhar nesse lugar, eu tenho colocado isso diante de Deus. E de verdade, Deus tem me ajudado. Em relação ao meu ministério, como eu oro para Deus e coloco diante dele as dificuldades. Como no começo dessa pandemia eu orei e pedi a ajuda do Senhor sempre. Aquilo que eu disse para vocês do momento com Deus é importantíssimo. Tenha seu momento com Deus, coloque diante de Deus todos os seus medos. Separe um dia dessa semana para um dos seus momentos com Deus, você colocar diante de Deus todos os seus medos. Tente avançar durante essa semana, deixando o medo de lado. O que eu disse com tente avançar? Tenta fazer algo que você está com medo de fazer. Eu estou com medo de dar uma aula online. Grave um vídeo, avance, tente de alguma forma avançar um pouco, porque é avançando, dia após dia, que a nossa coragem vai se fortalecendo, vai criando. Tenham coragem, lembre-se de que Deus está contigo, Deus está com você. Creia na palavra do Senhor, que nós acabamos de ler em Deuteronômio 31:6. Deus está contigo, Deus não te abandona, Deus está com você. Creia nessa palavra, tenha coragem, avance. Do que você tem medo? Coloque diante de Deus e avance um pouquinho essa semana. O desafio dessa semana é você colocar os seus medos diante de Deus e avançar, porque isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter dentro de nós. Quando nós colocamos diante de Deus alguma situação, no caso dessa semana, os nossos medos, nós precisamos agir. Oração. Nós temos que fazer a ação da oração. Nós oramos e fazemos uma ação e agimos. Então você precisa avançar um pouco. Como que você pode fazer? Eu não sei qual que é os seus medos, mas você com certeza vai saber como. Então coloque seus medos diante de Deus, seus medos em relação ao seu ministério, seus medos em relação à sua igreja, à sua casa, ao seu trabalho, à sua família, seus medos e fobias como a minha, por exemplo, a aranha, que falei que eu não queria dar esse tipo de exemplo e já tá eu aqui dando esse tipo de exemplo da aranha de novo, mas qual é o seu medo? Não importa qual seja, coloque diante de Deus, avance um pouco mais. Os seus medos impedem você de chegar nos seus objetivos. Coisa simples como a aranha. A aranha já me impediu de fazer coisas incríveis, viagens incríveis, que eu teria a oportunidade de fazer. E eu não fiz por um medo. Parece bobo, mas Deus está contigo. Qual é o seu objetivo? É servir ao nosso Senhor? É servir ao nosso Deus? É colocar tudo de si para servir a Deus? Então coloque diante dele todos os seus medos, as suas dificuldades. Problema de falar, eu também tinha, morria de medo, era tímida.
Agora eu falo que não paro mais, ó. Eu tento fazer o devocional rápido e não consigo porque eu não paro de falar. Então, qual é o seu medo? Coloque diante de Deus. Deus transformou a minha vida. Deus me deu essa oportunidade de falar. Você tem medo, sem ter vergonha, de chegar e falar. Ele vai dar para você, porque eu não era assim. Eu não era assim. Então, qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? O que você precisa enfrentar? Coloque diante de Deus e faça. Ande, avance um pouco mais no decorrer dessa semana. Amém? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo e bendito nome, Pai. Obrigada pelas tuas maravilhas, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada pela salvação que nós temos através do seu Filho Jesus Cristo. Obrigada pela graça, Deus, imerecida nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito. Neste momento, eu coloco diante de Ti a vida de cada tia, tio, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, pedindo para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Pai amado, nos ajude a enfrentar os nossos medos, nos ajude, Deus, a avançarmos cada dia mais corajosos, fortes e confiantes que o Senhor está conosco e não nos abandona nunca. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tenha uma ótima semana. Eu espero que esse devocional tenha edificado um pouquinho a sua vida. Não deixem de fazer o desafio, porque os desafios que nós temos deixado aqui, devocional a devocional, têm abençoado e edificado as nossas vidas. E são eles que têm nos ajudado a crescer um pouquinho mais a cada dia espiritualmente. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. Um beijo.